Mais um vídeo se iniciando sobre o tema filtros ativos sintonizados. E hoje eu quero abordar sobre a resposta do ganho de tensão em altas frequências. Então, eu inicio mencionando que a descrição do funcionamento deste filtro de segunda ordem Sallen-Key já foi previamente discutida. E agora o meu interesse será em concentrar aqui os estudos na sua resposta considerando altas frequências. A primeira coisa, então, que eu puxo aqui como ponto de partida desta análise é o comportamento que este circuito vai ter nesta condição. Então, se formos considerar aqui altas frequências, este circuito, devido às capacitâncias C1 e C2, que terão uma impedância tão baixa nestas frequências que se comportarão próximas a um curto-circuito, vou poder representar este circuito assim. R1, cada veio, e o resistor R2, devido à capacitância C2, estará aqui conectado ao terra. E além disto, eu chamo a atenção aqui, ó, devido ao capacitor C1 desta malha, nessa estrutura de realimentação aqui de cima, vai fazer com que a impedância de saída do meu amplificador ZO esteja conectado neste ponto também, e o outro lado esteja conectado ao terra. Então aqui tenho um esboço de como será o circuito equivalente para essas altas frequências. E assim, tentando levantar uma expressão aqui, VO por VI, ação de ganho, é alguma coisa nesse aspecto. Vai ser um divisor de tensão mas com as impedâncias R2 e ZO em paralelo. Ficando aqui como eu escrevi. Manipulando esta expressão, será possível encontrar algo do tipo Então eu consegui levantar esta expressão e chamo a atenção aqui que para os casos onde ZO é muito menor que R1, esta parcela da expressão será dominante e fará com que este comportamento de ganho, então essa relação saída por entrada, possa ser aproximada por ZO sobre R1. Então, observem aqui como que a minha impedância para esta estrutura, ela em altas frequências limitará o ganho de tensão deste meu amplificador. Vale lembrar que essa impedância ZO ela é em malha fechada. Assim, se tentarmos aqui considerar a relação que ZO ela vai ser definida como
Então, a nossa impedância em malha fechada será definida pela relação da minha impedância em malha aberta, deste amplificador, dividido por 1 mais o meu ganho vezes beta aqui, que é o meu fator de realimentação. Este valor de beta é constante, mas o termo do meu ganho em malha aberta também é um ganho que depende da frequência. Como este valor do meu ganho em altas frequências será reduzido, aqui eu tenho uma ilustração, então, deste meu ganho, em que vocês podem observar que ele tem um ganho muito alto em baixas frequências, mas à medida que a frequência aumenta, o seu ganho é significativamente atenuado. E isto vai fazer com que a redução deste valor de ganho vai fazer com que eu diminua a parcela deste denominador e, consequentemente, aumente a minha impedância ZO. Reduzir o meu ganho atua elevando a minha impedância de saída. E é aqui que começamos a ter um problema. Então, reparem que considere este caso aqui que nós temos em azul agora, aonde em preto nós temos a nossa resposta em malha aberta e em azul em malha fechada, aqui a resposta do nosso filtro, tá bom? Eu tenho uma frequência de corte próxima a 1 kHz, de acordo com o projeto aqui que eu fiz esse exemplo. E, a partir disso, eu tenho um decaimento de 40 dB por década, já que o filtro se trata de um circuito de segunda ordem. Mas, até um ponto baixo, onde, a partir daqui, esta redução do meu ganho em malha aberta se tornou significativa e, ao invés de eu continuar este decaimento, eu tenho agora que o meu circuito se comporta similar a um filtro passa-altas. Então, eu tenho aqui uma subida de próxima a 20 dB por década. Bom, onde aqui a minha atenuação, que era de se esperar que ela fosse sempre cada vez um valor maior em magnitude, aqui fica o contrário. Então, esta característica da influência da impedância de saída nos filtros Sallen-Key é de extrema relevância à sua análise, pois eu posso ter problemas de atenuar componentes ali de altas frequências. Menciono ainda que o final da inclinação, o final aqui desta característica de passa altas durante este curto intervalo de tempo, onde eu estou destacando aqui, se deve por culpa que capacitâncias parasitas deste circuito se tornam relevantes e assim eles atenuam a influência da impedância de saída na minha resposta em frequência deste filtro, tá bom?
Uma solução simples para tentar contornar este problema é a adição de uma malha passiva RC após aqui o meu sinal VO. Então, se eu pegar a minha figura lá de cima e colocar que a saída VO estava aqui, eu coloco aqui um segundo VO. Apenas aqui para organizar a minha figura. VO2. Tá bom? Eu vou adicionar uma nomenclatura aqui R3 e T3 para este caso. Posso pensar aqui em definir essa frequência de corte desse passa-baixas passivo para essa aplicação, por exemplo, na casa dos 100 kHz, por exemplo, é um ponto interessante de ir para esta situação. E assim, em vermelho, temos aqui a resposta deste filtro após a adição da malha R3C3. Então, eu considero agora aqui essa saída em vermelho como ponto do meu circuito VO2. E aí, eu consigo verificar que em altas frequências eu consegui minimizar este efeito que eu tinha antes, tá bom? Evitando assim alguma amplificação de sinais neste espectro aqui de altas frequências. Este gráfico fica mais claro de ilustrar como que esta solução contribuiu para mitigar aqui esta deficiência que o filtro Sallen-Key apresenta. Vamos analisar essa mesma dinâmica para o filtro passa-baixas, considerando agora a estrutura realimentação múltiplas. Aqui eu já saliento que eu não tenho aquela presença do capacitor interligando a entrada e a saída no ponto V1. Então, é interessante aqui observar que no momento em que eu tento redesenhar essa estrutura também para altas frequências, eu tenho a situação onde eu tenho o meu resistor R1, mas devido ao capacitor C1, eu tenho neste ponto aqui devido à sua baixa impedância, curto neste nó V1 altera. Assim, dependente do que eu tenha nesta outra parte do meu sistema, nesta configuração, eu tenho que a minha impedância de saída ela não aparece aqui acoplada à entrada. Assim, é de se esperar, então, que o problema da elevação da impedância de saída do filtro, à medida que o ganho é reduzido, não afeta a característica do nosso sistema do ganho em malha fechada. Então, eu vou tentar reescrever aqui novamente as relações, apenas para deixar mais claro esse argumento. Se lembrarmos que a minha impedância em malha fechada foi definida como a minha relação da minha impedância em malha aberta, dividido por 1 mais o meu ganho em malha aberta, que é função da frequência, e do meu ganho de realimentação, ou seja, reduzir o ganho fará com que a minha impedância em malha fechada seja elevada. Mas isto não afetará da forma como acontece com a estrutura Sallen-Key a minha relação de tensão de entrada por tensão de saída nessas altas frequências.
Pensando em ilustrar da mesma forma que eu fiz com o filtro Selling Key, aqui eu coloco, tá bom? A resposta em frequência para o meu filtro utilizando a configuração realimentação múltipla. Também defini os parâmetros do meu filtro para uma frequência de corte igual a 1 kHz. E observo agora que em altas frequências aquela característica passa altas não está presente. Então, eu tenho uma melhor resposta neste quesito para os filtros com a configuração realimentação múltipla do que a configuração Selling Key. No mais, bons estudos a todos e até breve.